Olá, muito bom dia, amigo produtor rural. Seja bem-vindo ao De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das principais notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas aí na sua região. Você pode acompanhar o AgroMais nas nossas redes sociais pelo @AgroMaisTV. Participe também do nosso programa, você pode enviar dúvidas e sugestões, mandar sua foto, seu vídeo, pode conversar com a gente. O telefone da nossa produção está liberado para você, é o 11 93 700 7883. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas em ponto. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, divulga dados da semana que passou para análise de diversos setores. Carolina Rabelo conta pra gente. O frio que prejudica o milho e o trigo tem sido benéfico para frutas de outras culturas, como por exemplo a maçã e a uva. Segundo pesquisadores do CEPEA, o mercado da uva em Minas Gerais está aquecido e os produtores do setor apontam que houve uma boa procura na última semana. A rústica tem apresentado uma boa qualidade, mas o preço ainda não reagiu conforme as expectativas. A comercialização está numa média aí de R$ 5,61 o quilo, sendo uma alta de 3,4% em relação à semana passada. Já para o setor da maçã, o mesmo frio continua influenciando positivamente na produção. Os pesquisadores afirmam que as vendas estão paradas. Na última semana do mês de julho, houve uma queda na compra do produto de 2% em comparação à semana anterior. Para melhorar essa comercialização, a ideia é aplicar descontos para os clientes. Os preços da melancia registraram recuo na última semana e o responsável foi o frio. Muito consumida no verão, a demanda pela fruta ficou baixa quando as temperaturas começaram a cair. Na última semana, por exemplo, os produtores tentaram manter as cotações da melancia acima de R$ 1 o quilo, mas a queda do consumo não permitiu. Além dos preços, o frio também vem interferindo no desenvolvimento das frutas na lavoura. De acordo com o CEPEA, no interior de Goiás, as melancias com mais de 12 quilos, conhecidas como graúdas, tiveram retração de mais de 6,5% na comparação com a semana anterior, sendo negociadas por 85 centavos o quilo. No Tocantins, a redução foi ainda maior, 12,5%, com o quilo da graúda sendo comercializada a 80 centavos. A expectativa dos produtores é de que, apesar do frio, o início do mês melhore um pouco as vendas. Ainda falando sobre os prejuízos da frente fria, agricultores prejudicados pela geada na última semana já renegociam dívidas e buscam crédito para repor as perdas na safra. Nem as sacolinhas plásticas colocadas em cada goiaba no pé foram suficientes para evitar que a plantação se perdesse com a geada. Gerou um prejuízo mais ou menos de R$300 mil. Os produtores rurais, principalmente os da agricultura familiar, vivem um momento preocupante. Muitos pegaram empréstimos para plantar e contavam com o lucro da safra para quitar a dívida. Em Minas Gerais, técnicos do estado estão sendo chamados nas propriedades mais prejudicadas pelo frio para elaborar laudos sobre as perdas. O mapeamento é obrigatório para os produtores terem acesso ao seguro agrícola e para pedirem a renegociação de dívidas. Os produtores têm que fazer esse registro, para identificar que a área foi realmente impactada. O Donizete vai ficar pelo menos um ano sem produzir nada. As bananeiras e os pés de chuchu foram atingidos pela geada. Os prejuízos são tantos que ele vai precisar recorrer a um financiamento. Estamos tendo que contar com os bancos e com a ajuda do governo para subsidiar essa coisa, porque precisamos de uma linha de crédito bem boa para não gerar mais desgaste financeiro que já temos já. A Companhia Nacional de Abastecimento havia alertado para os possíveis prejuízos causados pelas geadas nos últimos dias no sul e sudeste do país. Quem falou sobre os impactos das lavouras de milho, trigo, café e também nas pastagens foi o diretor de Políticas Agrícolas e Informações da Conab, Sérgio Desen. Acompanhe. A gente sabe que o milho, Paraná, Mato Grosso do Sul, ele vinha sofrendo com a estiagem e a situação de geada piora, principalmente que ele está em floração e enchimento. Nós temos prejuízos consideráveis nessa região. No café, Minas e São Paulo, temos prejuízos, estamos contabilizando, precisamos de tempo para contabilizar por questões fisiológicas da planta,
é mais difícil quantificar, mas sabemos que vamos ter. No trigo, confirmo aquilo que os colegas do Sul estão dizendo, da Emater, principalmente as plantas que estão em fases primárias de produção, elas sentem mais os efeitos do frio. Então, elas se queimam e a gente provavelmente vai ter uma perda. É muito difícil nós quantificarmos, porque nós tivemos a primeira geada, que foi numa intensidade muito grande, talvez uma das maiores dos últimos 27 anos, é o que a gente tem ouvido, e isso afetou, e a gente tem contabilizar. Começou a contabilizar, veio a segunda geada, que também parece ser numa intensidade grande. Nós trabalhamos muito próximos do Instituto Nacional de Meteorologia, nós acompanhamos a fenologia das plantas, as áreas, fazemos o lado agronômico do processo, e eles nos dão os indicativos de possíveis áreas de frio. E, para finalizar, uma coisa que nos preocupa bastante é a condição das pastagens, né? As pastagens, elas afetam o rebanho de leite, ela começa no sul, o sul do Brasil, da metade do Paraná para baixo, tem pastagens de inverno. Teoricamente, essas deveriam sofrer menos, elas são pastagens que são cultivadas para essa época do ano, aceitam menores temperaturas. No centro-oeste brasileiro, nós temos uma seca, ela já é prolongada, isso, vamos dizer, diminui muito a capacidade nutritiva dos pastos, e com um pouco de chuva ela também se deteriora rápido, ela desaparece praticamente. Então, esse rebanho, se ele não tiver suplementação, a gente pode ter perdas de produtividade, principalmente na cria, perda de peso dos animais, porque os animais sofrem com o choque térmico, e, inclusive, em alguns casos, a gente pode ter perdas dos animais. Então, é uma situação que, para nós, embora esteja dentro de uma normalidade histórica, nós vivemos um longo período sem um efeito climático um evento climático desse tamanho. Então, a gente tem um momento bastante delicado, lembrando que, mundialmente, os estoques de grãos estão baixos, a demanda por alimento cresceu. Então, o papel do Brasil, essa geada afeta a produção de milho, que hoje é um produto que abastece o mercado doméstico e gera excedentes exportáveis. Vamos gerar excedentes menores do que esperado, e isso terá um impacto sobre o mercado internacional também. E o café, nós vamos ter efeitos de oferta nas próximas safras. Hoje nós temos que olhar, a safra atual está colhida, nós não temos problema, mas nas próximas nós vamos ter. Nós alertamos aqueles produtores que existe um meio de se proteger, né? Eles estão usando as ferramentas que têm, mas é importante lembrar que uma grande maioria não tem o que fazer. De olho no clima, de olho na hora, 7h08. Vimos aí diversas situações, né, que aconteceram aí ao longo da última semana devido às geadas e também à frente fria, né, que fez coberturas aí por quase todo o país. E para a gente entender um pouco mais sobre esses prejuízos e também saber se vai ficar ou se não vai ficar frio, se ele já foi embora de vez, se ele volta nos próximos dias, eu recebo o nosso meteorologista do IMET, o Francisco de Assis, já está aqui com a gente. Estava com saudade de você, Francisco. Ficamos ontem aí sem nos falarmos, mas hoje estamos de volta aqui no De Olho no Clima. E aí, Francisco, vimos aí diversos casos de prejuízo para os produtores e a pergunta que não quer calar, vai ter frio ou o frio foi embora de vez? Uma ótima terça-feira para você e bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, os ouvintes de Olho no Clima. Que bom você estar de volta também aí, né? Realmente, né, Tiago, o efeito do frio ele foi realmente forte, né, como estava previsto. Mas o frio ainda continua ainda de uma maneira mais fraca, né? Ainda não saiu de uma vez, né? Porque o centro da massa de ar fria, né? Ela está no oceano, mas a borda dela ainda está pegando ainda aqui na região sudeste, está pegando ainda São Paulo, chegou mais uma bolha de ar frio, pouca coisa, chegou mais ali pegando o Rio Grande do Sul, né? Também juntou com essa outra que estava já presente.
ainda persistem temperaturas baixas ainda, né? Não tão baixas como estava antes, né? Mas temperaturas estão um pouco baixas e temperaturas na região sudeste amenas, né? Não tão bem baixas, né? Por exemplo, em General Carneiro, hoje no sul do Paraná, ainda deu 0 grau, né? Então ainda está baixo. Palmas, também no sul do Paraná, deu 2,5, né? São temperaturas ainda com condições de formação de geadas fracas na superfície, né? Bom Jardim da Serra, lá em Santa Catarina, deu 1 grau. Então ainda está baixo, né? Vacaria, no Rio Grande do Sul, deu 2,1 grau, né? Curitiba, agora pela manhã, deu 9 graus. Aqui em Brasília aumentou um pouco, né? Deu 10,2 graus. Porto Alegre deu 6,5, né? Florianópolis 9,8. São Paulo também aumentou um pouco, né? Mas mesmo assim ainda está 11,5 graus. Belo Horizonte também, né? 11,8. Rio de Janeiro ainda baixo, né? Para o Rio de Janeiro, a temperatura é de 14 graus, né? Lá na Zona Norte é baixo, né? No Rio de Janeiro, temperatura baixa, 14 graus ainda. Isso ainda é o efeito do frio, né? Ainda permanece ainda para essa terça-feira, quarta-feira ainda o efeito desse resto do frio um pouco, né? No decorrer da semana, essas temperaturas vão aumentando. Final de semana, as temperaturas devem estar bem elevadas na região sul do Brasil, viu, Tiago? Porque a gente vai ter aí vários dias sem chuva, né? E aí as temperaturas vão realmente ficar bem elevadas. Volta a você aí, Tiago. E aliado a isso, Francisco, a elevação de temperaturas, a gente segue ainda com aquela massa de ar quente que estava já há alguns dias aqui no Brasil também, que joga a umidade relativa do ar para baixo, ou também vamos ter um pouco vai amenizar também aí essa situação da baixa umidade? Então, também, Tiago, há um predomínio muito forte, né, da massa de ar seca praticamente em grande parte do Brasil, né? Você tem uma ideia, né? Ela está pegando desde o sul do Pará, Rondônia, Tocantins, grande parte do interior do Nordeste, pega Minas Gerais, aqui o Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, vai até o Paraná, com esse predomínio, São Paulo também, né? Esse predomínio dessa massa de ar seca, né? Então a gente tem condições de hoje à tarde aí predomínio dessa massa de ar seca, baixa umidade do ar, o predomínio da névoa seca, né? Porque a névoa seca já é também a poeira em suspensão. Há o predomínio da névoa seca, baixa umidade do ar na faixa de 15%, no máximo 20%, em grande parte desses estados, né? Principalmente, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a umidade ficando no patamar dos 15%, né? Baixo também, né? Interior de São Paulo também já chegando no patamar dos 15%, né? Muito baixo, né? E a gente tem essas condições aí para hoje à tarde, em grande parte do Brasil, com o predomínio desses índices baixos de baixa umidade do ar. Em termos de chuva, a gente não tem previsão de chuva para essas regiões. Durante a semana, praticamente não indica previsão de chuva, Tiago. A gente tem condições de chuvas também ali no litoral da parte leste de São Paulo, litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro, né? No decorrer do dia, chuvas fracas nessas regiões. Também tem nevoeiro agora pela manhã, ainda presença de nevoeiro, né? Ali na região ali da leste do Paraná, leste de Santa Catarina, pegando até a Serra, também parte nordeste do Rio Grande do Sul, também ali em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo com nevoeiro agora pela manhã nessas regiões. E a persistência das chuvas lá no litoral da região nordeste, né? Tem chovido de maneira significativa lá na Grande Salvador, né? Também no litoral, lá no leste do Recife, litoral de Pernambuco, também litoral de Sergipe tem chovido de maneira até significativa e persiste as chuvas, principalmente ali entre o nordeste da Bahia, indo até ao leste da Paraíba. Então ali Sergipe, Alagoas, essa parte litorânea e leste, tudo também com chuva, né? Há também uma condição de chuva, né? Também lá no norte do Maranhão. Depois a gente também tem chuvas de maneira significativa, né, pegando Roraima, né, chuvas isoladas na parte norte do Amazonas e chuvas isoladas também lá no norte do Pará e no Amapá, mas de maneiras isoladas, né, não são chuvas bem significativas. Então, a gente tem um bolsão de ar seco grande, né, dominando praticamente grande parte do Brasil. Tiago, volta a você aí.
Certo, Francisco. E aquela pergunta que não quer calar, quando vai chegar a chuva para a gente por aqui? Tem previsão para essa semana? Porque na semana passada você falou que lá para o final da semana vai começar a formar algumas nuvens aqui na região e tal, e pode ser que sim, que chegue alguma precipitação de chuva, ou isso ainda está distante de acontecer aqui para nós do Centro-Oeste, e principalmente nesses estados aí onde você citou, que está com esse bolsão de ar quente, né? Eu tinha falado na semana passada uma chuva lá no Paraná. Aconteceu, né? No domingo, umas chuvas isoladas, chuvas lá no Paraná, em várias regiões lá do Paraná, né? Algo de 3, 5 milímetros, né? Pouca coisa, mas pelo menos amenizou lá a situação da secura, né? Agora a gente vai ter a semana seca novamente aí, para a parte central do Brasil, aqui para o Distrito Federal, não há previsão de chuva. Pelo menos agora na primeira quinzena de agosto, não apresenta sinal nenhum da gente ter uma mudança na atmosfera com condições de chuvas, né? E para a região sul, a mudança da condição de chuva só deve acontecer, Tiago, lá pelo dia 11, mais ou menos, lá pelo dia 11, que deve estar chegando alguma chuva, uma frente fria chegando no Rio Grande do Sul para trazer alguma condição de chuva, né? E depois, dia 12, dia 13... aumentando essa probabilidade, essa condição de chuva, pegando o resto da região sul do Brasil até o Paraná. Volta a você aí, Tiago. Certo, é muita mudança climática, é claro, a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no De Olho no Clima. Francisco, muito obrigado a você, uma ótima terça-feira de trabalho, a gente volta a se falar amanhã. Tudo de bom para você aí nesse dia, querido. Abraço. Um abraço, Tiago, também a você também. Ótima terça-feira a todos. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 16 minutos. Como o Francisco disse pra gente, as temperaturas lá no sul vão ficar um pouco mais amenas, né? Depois de semanas com recordes de frio, o sul do país começa com as temperaturas um pouquinho mais altas, mas ainda bem geladas. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Cissa Kramer, direto de Porto Alegre. Dá para dizer que agosto já começou com veranico, viu? 15 graus agora em Porto Alegre, uma linda tarde de sol, mas um amanhecer com muito nevoeiro, aquela umidade no ar, o que deixa a sensação de frio ainda mais baixa. Na Serra, 2 graus, olha, temperatura baixa, mas para quem já começou com -6, -7, 2 graus lá, pessoal da Serra, né, a população serrana, já como eles dizem por lá, já estão quase entrando no açude com 2 graus, viu? Mas brincadeiras à parte, essa baixa temperatura, né, e principalmente a geada do final de semana, preocupa principalmente os produtores de hortigranjeiros, né? A gente tem aqui produtor de alface, de rúcula, de espinafre, todas essas folhosas, né? Aqui no entorno de Porto Alegre, que tem um cinturão verde aqui também na região metropolitana, eles estão preocupados porque justamente a parte que está para fora da terra é que é comercializada e já tem uma quebra também na produção por aqui no Rio Grande do Sul. A produção de trigo, né, e dos grãos ainda está preservada, mas a canola também preocupa em função aí dessa geada toda. Temos aí 40 mil hectares, né? É uma área pequena ainda considerada no estado, mas mesmo assim preocupa aí a produção de canola, que aqui é usada muito para o biodiesel. Após as geadas registradas em grande parte do Brasil nas últimas semanas, pesquisadores do CPEA e da Exalc, da USP também, avaliam os possíveis impactos causados pelas baixas temperaturas. De modo geral, as geadas afetam a alimentação do rebanho. Sobre isso, nós conversamos com Natália Grigol, pesquisadora de leite do CPEA. Vamos acompanhar. Durante o ano todo, o produtor de leite está aí sofrendo com custos elevadíssimos, culminados aí por conta da valorização dos grãos, também da desvalorização do real, que além, claro, de contribuir para o aumento das exportações dos grãos, também dificulta a importação de alguns insumos que também são básicos da atividade, adubos e corretivos, sais minerais. E a gente já vinha, né, de uma situação de clima desafiador. A gente tem na pecuária leiteira bastante influência do clima sobre as cotações. Existe sazonalidade da produção e, portanto, das cotações. Então, existe um movimento que já é esperado pelo setor em relação ao sobe e desce dos preços, que é impactado, claro, pelo volume de chuvas. Então, nesse primeiro semestre, a gente já estava observando que era um clima desafiador,
produtor, que tinha havido muita instabilidade. A gente já veio do ano passado, do último trimestre do ano passado, a seca lá naquele tempo, lá naquele período, já tinha prejudicado a qualidade de silagem, né, nos primeiros meses desse ano, e dessa forma a gente continuou, né, seguindo. Então a pecuária leiteira, ela sofre a questão do clima não só pela disponibilidade de pastagem, mas também por como o clima afeta também a disponibilidade de grãos. E até o mês de junho, a captação do mês de junho, a gente vinha observando o mercado ainda conseguindo acomodar altas no preço do produtor, altas essas por conta do aumento do custo de produção, né? E mesmo assim, mesmo com a alta no preço do leite, chegou aí a R$ 2,31 na média Brasil líquida do CPEA, recorde de preço na série histórica do CPEA. Quando a gente contrapõe esse preço em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vê uma valorização de mais de 20%, e mesmo assim a conta do produtor não fecha, mesmo assim o poder de compra do produtor leiteiro muito apertado. E agora, então, durante esse mês aí que a gente vê o efeito da geada, a gente ainda não avalia, não sabe avaliar o quanto que isso deve impactar, né, na cotação ao produtor, mas a gente já sabe que o principal efeito que deve ser observado é uma nova alta nos custos de produção, porque por um lado afeta uma pastagem que já vinha aí bem limitada, com qualidade limitada por conta da seca, e agora também afeta mais ainda o mercado de grãos. Então é uma situação muito delicada, porque o produtor já vinha, né, de custos elevados, e agora com a geada deve sofrer ainda mais com esse aumento no custo de produção. E como deve ficar o setor do café, com as geadas que atingiram as principais regiões cafeeiras do Brasil? Para analisar e explicar como se comportam os preços, procuramos o consultor de mercados da Safra e Mercado, Gil Barabac, e conversou com a gente sobre o quadro atual. Acompanhe o que ele disse. Olha, a gente teve as 2 últimas semanas foi bastante nervosa no mercado de café, né? Teve uma oscilação muito grande dos preços, eles subiram aí mais de 30%, 35% no pico de alta, voltaram 20%, aí estão sustentando uma alta entre 13% a 15% em relação ao preço que estava antes da geada do dia 20 de julho. O que a gente pode olhar para frente agora é o seguinte: ainda a gente está no mercado de clima, ou seja, ainda vai ficar nervoso porque agosto promete ainda ter mais frio pela frente, talvez não tão intenso que nem foi julho, mas ainda tem, o clima ainda vai ficar no radar, isso deve trazer volatilidade, mas a gente espera nessas primeiras semanas de agosto uma acomodação nesse quadro mais nervoso, ou seja, uma acomodação dos preços, procurar ver realmente, analisar avaliar, né, o tamanho dos estragos provocados pelas geadas do dia 20 de julho, né? Então se espera um pouquinho mais de calma depois da volatilidade das últimas 2 semanas. Muito bem. Bom, o Paraná já contabiliza prejuízos causados aí por 2 geadas consecutivas que atingiram as lavouras, né? O que a gente pode esperar dos preços para os produtores desta região? Olha, o que a gente percebeu nos preços é que os cafés melhores, eles subiram acima de R$ 1.000 a saco, né? Então, você já teve um aumento dos preços em função desse quadro de geadas. Agora, o que vai acontecer no mercado é o seguinte: a geada ela atingiu principalmente a safra de 2022. Então, a safra de 2021, ela é pouco afetada pela geada. A geada está afetando o potencial da safra de 2022. A gente está na entrada da safra de 21, a gente vai ter para frente aí as floradas e o desenvolvimento da safra 22 e uma melhor avaliação do potencial do estrago causado pelas geadas das últimas semanas, né? Então, a ideia é o seguinte: a gente já tem pouco café esse ano, o potencial da safra de 2022 está comprometido por conta da geada, então você tem um cenário mais firme de preço. Ele já evoluiu, mas você tem um cenário aí mais firme de preço porque você tem menos oferta disponível, tanto agora como também está afetado o potencial da próxima safra. Ô Gil, para o sul de Minas, aí, onde nós temos os cafés especiais, os cafés tipo exportação, qual que é o cenário por lá? Eu sei que, por exemplo, já deve ter chegado a pelo menos quase 30% aí de perda para aquela região. Os preços por lá também vão ficar bem influenciados, né? Sim, Marcelo. O que aconteceu? Esses cafés, os cafés melhores, sul de Minas, do Cerrado, da Mogiana, esses cafés aí, eles foram acima de R$ 1.000 a saca.
né? Os cafés aí cereja a R$ 1.100, R$ 1.200. Então, isso foi o efeito da geada, no calor ali, e principalmente do risco da última semana, que estava se apontando mais uma geada aí que poderia aumentar o estrago. O que foi afetado em si, a ideia é que em torno de 20, 25, talvez até um pouquinho mais de área de café, principalmente aí que envolve norte do Paraná, São Paulo, pega a Mogiana também, e também sul de Minas e região do Cerrado, engloba aí uma área em torno aí de 25% a 30% que foi afetado pelas geadas. Lógico, a intensidade de estragos, ela varia de lavoura para lavoura, de região para região, né? Você vai desde perda total até uma perda parcial de 50%, 10%, até a chamada geada de capote, que atinge e o efeito é pequeno em relação à produção, né? Mas é uma área extensa, são de 25% a 30% da área de arábica do Brasil. Então, você tem aí um percentual alto atingido pela geada. E isso, fatalmente, afeta preço, compromete preço, principalmente dessas regiões, e afeta esses cafés de maior qualidade. Como eu falei, o preço já foi acima de R$1.000 a saca, né? E daí, dependendo do que o que a gente vai desenvolver essa safra de 2022 ao longo do segundo semestre do ano, né, desse segundo semestre do ano, esse mercado aí a gente pode ter ainda novas surpresas negativas, espero que não, né? Mas o mercado é muito firme, né? É muito firme, principalmente esses cafés melhores, cafés especiais. De olho no clima, de olho na hora, 7 horas e 26 minutos. Vamos agora com a previsão do tempo para essa terça-feira. Começando pela região sul do país, neva ao amanhecer e céu parcialmente nublado em Arroio Grande. O sol aparece na parte da tarde e dispersa as nuvens na cidade gaúcha, com destaque na produção de soja. Por lá, a mínima será de 10 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica em 50%. Em Bom Jardim da Serra, também em Santa Catarina, nós temos mínima de 4, máxima de 13, umidade relativa do ar em 30%. Em Cascavel, no Paraná, mínima de 9, máxima de 23, umidade também em 15%. Em Delfim Moreira, em Minas Gerais, mínima de 3, máxima de 20, umidade relativa do ar em 40%. Vamos agora para outras 4 cidades, a gente saber como fica a previsão do tempo. Também o sol, o dia começa com sol, mas o céu fica nublado no meio da tarde em Sinop. Não há previsão de chover nessa região mato-grossense. O município, que tem fama por causa da alta produtividade de grãos e também do algodão, terá a mínima de 20 graus e máxima chega a 35. A umidade relativa do ar fica em 20%. Em Silvânia, no estado de Goiás, mínima de 11, máxima de 25, umidade relativa do ar em 30%. Em Antônio Cardoso, na Bahia, mínima de 19, máxima de 27, umidade relativa do ar em 40%. Em Anajás, no Pará, mínima de 22, máxima de 34, umidade relativa do ar também em 40%. Nas cidades que nós trouxemos hoje, todas com umidade abaixo dos 50%, isso devido a essa bolsa de ar quente que paira aí sobre grande parte do país. O De Olho no Clima, a primeira edição, fica por aqui. Eu estou de volta amanhã às 7 horas da manhã e espero você. Temos encontro marcado também no Agro amanhã com a previsão do tempo e com todos os detalhes atualizados. E espero vocês. Tchau, pessoal. Até amanhã.